Ângelo está aqui com a gente hoje, Ângelo Basso. Oh, glória! Estará também na escola. Que privilégio, meu irmão, ter você aqui com a gente. Glória a Deus. Estará também amanhã na escola durante todo o dia. Quem aí já fez inscrição para a Unischool? Oh, aleluia! Quero te dizer que ainda tem vagas para a nossa escola. O Ângelo é um dos nossos professores. Estará amanhã, na parte da manhã e na parte da tarde, ensinando sobre escatologia, meu irmão. Uau! Imagina, você passar o dia todo aqui com a gente amanhã, aqui. Vai ser aqui no templo mesmo, de 10 da manhã até as 15 horas da tarde. Nós vamos mergulhar mais fundo no conhecimento de Deus, junto com o Ângelo, aprendendo sobre escatologia. Você pode entrar agora, acessar agora o nosso site, você que está em casa, onimovement.com, e fazer a sua inscrição para a nossa escola, ou vir amanhã apenas para essa aula. Nós temos também essa opção, ou faz toda a escola, ou opta também, você pode optar apenas por um dia. Amém? Espero vocês aqui amanhã, então, às 10 da manhã, te incentivo a aprender mais de Deus com o Ângelo. Que Deus te abençoe, viu, meu irmão? Vamos junto. Boa noite. Muito obrigado por você ter vindo. Você está aqui é sinal que você ama Jesus. Então, esse é um ótimo sinal. Num tempo onde as pessoas podem se acovardar diante das realidades que aparecem ao redor delas, as notícias, como foi dito aqui. Quando o povo de Deus, mesmo diante de medos e incertezas que circulam ao redor dele, quando o povo de Deus, mesmo assim, decide se unir para buscar a Deus e para adorar a Deus, isso não apenas agrada a Deus, o que é óbvio, mas também muda o nosso coração. Por quê? Porque por meio de estarmos aqui, nós gradualmente estamos sendo discipulados pelo Espírito Santo a aprender a adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. Talvez você sinta que os momentos que você está passando agora e a nação brasileira como um todo passando podem parecer difíceis, mas eu quero te garantir, nós vamos falar sobre isso amanhã, vai piorar muito mais. Não estou rindo porque eu sou louco, eu estou rindo porque as pessoas acham que a esperança delas é que o mundo melhore. A minha esperança não é um mundo melhor, a minha esperança é um outro mundo, chama o reino de Deus. Nossa esperança é o Senhor Jesus reinando entre nós, e não um novo presidente ou uma nova iniciativa acontecendo. Tudo isso é bom que tenham bons presidentes, mas o melhor governante é Jesus, amém? Então hoje eu quero falar sobre um assunto que Deus tem mexido no meu coração sobre ele. É o assunto sobre a presença de Deus, que não é um assunto. A presença de Deus é uma realidade, não um mero assunto a se estudar. Mas eu quero tentar tocar em algumas verdades com você hoje, e certamente eu não vou conseguir tocar em tudo que eu preciso, mas eu gostaria de alguma forma, incentivar você a valorizar a presença de Deus de uma maneira que talvez você ainda não valoriza, ou valorizar mais, ou voltar a valorizar, porque na minha opinião, e eu acredito que essa é a opinião da Bíblia, não existe nada mais valoroso do que a presença de Deus. Então eu queria começar falando com você sobre dois problemas que geralmente você e eu nós enfrentamos. Um problema que você enfrenta na sua vida é o problema de cunho antropológico. Olha só que nome difícil. E nós também temos os problemas de cunho de nível cósmico. O que é isso? Antropológico e cósmico. Que palavras difíceis. Mas é bem simples de entender. Antropológico é aquilo que tem a ver com você, com o ser, com a pessoa, com o homem.
Você enfrenta problemas pessoais. Você enfrenta problemas dentro de você. Eu e você, todo mundo tem problema pessoal. Mas nós não temos somente problemas pessoais. Nós temos problemas que poderiam ser chamados de sociais. Problemas que têm a ver com o mundo fora da gente. Então, os nossos problemas, eles sempre são de duas dimensões. Eles sempre são internos, aquilo que está acontecendo dentro de nós, e externos, aquilo que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Então eles são antropológicos, porque eles têm a ver com o nosso ser. A palavra antropos tem a ver com isso, com a pessoa. Mas eles também são cósmicos, eles estão além, eles também são sociais, eles têm a ver com a história. Então sempre quando você, por exemplo, olha uma pessoa sofrendo, ela geralmente sofre, na nossa geração, por dois motivos. Um motivo é quando as pessoas, mesmo fazendo de tudo na vida o que elas podem fazer, buscando suas liberdades, buscando experiências e aventuras, no fim as pessoas individualmente sentem um vazio. E esse vazio tem um nome: insatisfação. Esse é o problema antropológico do ser humano. Esse é o seu problema. Você possui uma insatisfação muito grande dentro de você. É fato que algumas pessoas que realizam muitas coisas cometem suicídio por jamais terem se sentido realizadas. Elas realizam, mas não se realizam. Elas fazem muito, mas o seu coração não é preenchido. Então esse é o problema individual, esse é o problema subjetivo, essa é a primeira dimensão. É quando nós, dentro de nós, não importa o quanto a gente trabalhe, o quanto nossa vida dê certo, o quanto a igreja pode crescer, quantos pastores nós temos o testemunho que mesmo que o ministério dele estivesse dando certo, dentro dele ele estava sendo corroído. Ou seja, não importa se é religião, se é família, ou seja o que for, o ser humano no seu interior possui uma insatisfação muito grande. E o outro nível de problema que nós temos é esse que eu falei, que é global, que é quando você não apenas olha para o seu coração, para a sua insatisfação interior, mas é quando você olha, por exemplo, para a nação, quando você olha para as ruas, quando você olha as injustiças no mundo, quando você olha os problemas na sociedade e você começa a se sentir mal. Quando você olha a televisão e você olha como é que as pessoas tratam umas às outras. Então essa é a outra dimensão do problema. Então nós temos um problema interior, subjetivo, antropológico. Mas nós temos um problema exterior. Um problema que é cósmico, que é histórico, que toca com toda a realidade ao nosso redor. Esses são os dois maiores dilemas da nossa sociedade hoje. Esse é o seu maior dilema. Se fosse colocado da maneira mais simples possível, os seus dois maiores problemas, eles são uma falta de insatisfação interior e uma falta de sentido exterior. Uma falta de satisfação, ou seja, que você pode estar parado, isso é que é satisfação. É quando você está parado, você não está fazendo nada, você não está, entre aspas, produzindo nada, mas somente sendo quem você é, você se encontra em paz e feliz, porque você já chegou onde queria chegar. Isso é a satisfação. E nós temos uma insatisfação tremenda no nosso interior. Mas nós temos esse problema externo, que é a falta de sentido. É quando você começa a produzir, é quando você começa a fazer as coisas. Talvez você tenha um ministério, talvez você tenha uma família legal, talvez você tenha dinheiro, mas mesmo assim, você olha para tudo aquilo que você tem e você não percebe relevância. Ou seja, se você deixasse de existir, as pessoas ao seu redor não iam sentir tanta falta. Se você deixasse de fazer o que está fazendo, seu trabalho não ia causar tanto
problema, tanta falta no mundo? Porque existe uma falta de sentido naquilo que você faz. Então nós temos um dilema de sentido exterior e de satisfação interior. Ou seja, a pergunta é: qual o sentido da vida? E o que é que pode preencher o meu coração de verdade? E se algum de vocês forem sinceros, vocês vão assumir comigo que muitos aqui, e talvez muitos que nos ouvem agora, já tentaram igreja e estão cansados desse negócio de igreja, estão cansados desse negócio de religião. Eles dizem: nós já tentamos igreja e não deu certo. Eu tenho uma palavra para você: que tal tentar Jesus? Se a gente já tentou religião e não conseguiu, igreja e não conseguiu, a gente já tentou Deus? Eu acredito que o motivo pelo qual mesmo muitos cristãos fazendo parte de igreja, lendo Bíblia, ouvindo louvor, cantando, e mesmo assim sendo pessoas que interiormente são insatisfeitas. E como é que eu sei que alguém é interiormente insatisfeito? É quando alguém tem como elemento que preenche o seu fim de semana e sua semana encher a cara de séries de televisão, encher a cara de comida. Você achou que eu ia falar de bebida, né? Que o crente, ele não bebe, mas ele come igual um viciado e acha que está tranquilo. Nós temos uma insatisfação interior, que mesmo vindo para a igreja não supre, porque a igreja não pode suprir a necessidade que existe no nosso interior. A igreja não pode nos dar o sentido de vida que nós precisamos. E deixa eu ir além: o ministério não pode dar isso. Porque às vezes você vem para a igreja e sente assim: nossa, eu acho que eu preciso ser mais intenso para Jesus. E a única maneira que muitas pessoas conseguem entender que é ser mais intenso para Jesus, que é ser mais comprometido, é entrando em algum ministério da igreja. Não, eu vou trabalhar em alguma área, porque quem sabe se eu trabalhar em alguma área, então eu consigo encontrar esse sentido da vida, meu chamado, minha vocação, qualquer coisa assim. E aí o sujeito se torna o workaholic de ministério, né? Ele abre a igreja, ele fecha a igreja, ele lidera célula, ele lidera grupo disso, grupo daquilo, ele está em todos os cultos, ele cabeceia, ele cobra escanteio e cabeceia na área, né? Ele está em tudo, ele está em todas as conferências, ele está nos bastidores de tudo, e chega algum momento que ele começa a ficar estafado, e inclusive culpa a liderança, como se a liderança estivesse obrigando aquilo. Mas o fato é que tem muita gente trabalhando bastante na igreja, porque está sendo trabalhado pouco na sua alma, porque não sente o seu coração sendo trabalhado por Jesus, acha que vai ser pleno trabalhando para Jesus. Mas isso não vai acontecer. Só existe uma resposta para a falta de sentido na vida e a falta de preenchimento no interior. E essa é a presença de Deus. Eu não estou falando religião, eu não estou falando oração, não estou falando se emocionar num culto e gritar. Eu estou falando uma experiência
profunda, contínua e real com a presença manifesta, imanente de Deus. Não estou falando sobre simplesmente ter um arrepio. Eu estou falando sobre conhecer uma pessoa. Eu não estou falando nem de sentir um poder e curar os enfermos, que tudo isso é maravilhoso. Eu estou falando de ter um relacionamento. Porque algumas pessoas podem tratar a presença de Deus simplesmente como um temperinho poderoso que vem sobre o seu ministério para curar pessoas, ministrar pessoas, fazer o ministério dar certo. Mas a presença de Deus não é algo, a presença de Deus é alguém, é uma pessoa. A presença de Deus tem um nome: Espírito Santo. Sabe, Deus, o Pai, quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos: Pai Nosso que está nos céus. E a Bíblia também nos ensina que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou e está agora à direita de Deus. Mas sabe, quem está aqui na terra chama Espírito Santo. Às vezes nós falamos sobre a presença de Deus como se fosse uma coisa. Olha, a presença de Deus é uma pessoa. Ele, o Espírito Santo, é a presença de Deus. E conhecer Ele é a única maneira de ser realmente preenchido no seu interior. Porque você pode falar assim: ah, eu conheço Jesus. Mas peraí, mas Jesus está à direita de Deus agora. Você pode conhecer histórias sobre Jesus, mas quem faz com que Jesus se torne uma pessoa real para você agora, onde você está, é o Espírito Santo. Ele é que traz a realidade do Pai e do Filho para dentro da sua casa, do Pai e do Filho para dentro da sua alma. O quanto de atenção você tem dispensado, dado ao Espírito Santo? Sério. Eu, como pastor, tenho me questionado, porque algumas passagens no livro de Atos, por exemplo, quando acontece o concílio da igreja, Atos capítulo 15, a resolução do concílio da igreja ali em Atos 15 é interessantíssima, porque eles dizem o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Você consegue imaginar isso? Que a igreja fez uma reunião, onde o resultado da reunião foi de tal forma que o Espírito Santo é como se fosse um membro da equipe que estava na reunião. Não é que eles tomaram uma decisão e depois oraram para Deus abençoar, não. Eles reuniram com o Espírito Santo e o Espírito Santo decidiu o que ia ser feito. Eles concordaram com o Espírito Santo e essa concordância se tornou a resolução da reunião. Irmãos, quantas reuniões temos na igreja hoje, onde tem muita opinião e pouca unção, muita opinião e pouca presença do Espírito Santo. E eu sou pastor de igreja, sabe qual é o meu questionamento? Meu questionamento é o seguinte: quando que eu vou conseguir deixar de ser o pastor presidente da igreja e vou conseguir eleger o Espírito Santo como pastor presidente? Porque eu sou cheio de opinião. Pastores são cheios de opinião. A gente sempre tem um conselho para dar para alguém, um versículo para citar para alguém. Pouco se sabe sobre ser pronto para ouvir e tardio para falar. Isso não se aplica só nos nossos relacionamentos.
na sua vida de oração, o quanto ela é uma vida de oração dedicada a ouvir o Espírito Santo. Então, a presença de Deus, ela é o sentido da vida. Eu quero provar isso agora para você. Em primeiro lugar, a presença de Deus é o sentido da vida. De que maneira? Porque a presença de Deus, ela é o porquê e o para quê de tudo. A presença de Deus, ela é o porquê e o para quê de tudo. Quero olhar com você Gênesis capítulo 3. Abra comigo Gênesis capítulo 3, versículo 8. A passagem que fala sobre o momento da queda. É uma passagem muito triste, mas no meio dessa passagem existe um versículo, esse versículo 8, que é magnífico. Diz assim no versículo 8: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, perceba que aqui tem a expressão jardim. Esse jardim aqui é o jardim no Éden. Então em Gênesis 1 mostra que no princípio Deus criou os céus e a terra, amém? Em Gênesis 2 fala sobre algo que Deus fez na terra. Deus, Ele colocou em um lugar específico da terra, em uma região chamada Éden, Ele colocou um jardim. Esse jardim funcionava como uma espécie de santuário, ou seja, um lugar de encontro com a presença de Deus. E Ele colocou dentro daquele jardim dois sacerdotes, chamados Adão e Eva. Adão e Eva eram como sacerdotes naquele jardim, perante a face de Deus. Então Deus criou os céus e a terra com esse objetivo de criar aquele lugar ali, para que naquele lugar o homem e a mulher pudessem ter encontros íntimos com Deus. Porque é o que você vê aqui nesse versículo, que eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim ao final da tarde, e eles se esconderam de Deus. Meu irmão, isso aqui é de explodir a cabeça. Por quê? Como que eles esconderam de Deus se Deus é onipresente? Como que Deus estava andando? É porque esse versículo não está falando simplesmente da onipresença de Deus. Esse versículo está falando da presença manifesta de Deus. Deus criou os céus e a terra com o objetivo de manifestar a sua presença na terra, para que Ele pudesse, ao fim da tarde, ir visitar você, tomar um cafezinho com você, ter comunhão com você, conversar com você. Esse é o porquê Ele criou tudo. Isso é o que motivou o coração de Deus. Mas nós sabemos, nessa própria passagem está mostrando isso, nós sabemos que houve o pecado. E o pecado mina esse propósito. E a história da Bíblia é a história de como Deus está trabalhando para restaurar esse jardim. Não porque Deus está muito afim de restaurar a grama do jardim. Não porque Deus está querendo restaurar as árvores do jardim simplesmente. Não. Ele está trabalhando para restaurar o lugar de encontro com a sua presença. Então, quando nós chegamos no fim da Bíblia, nós vamos descobrir que esse porquê se torna o para quê
de tudo, o propósito de tudo. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 21 e vamos olhar o para quê de tudo. Apocalipse capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Esse é o fim da história da humanidade. E no fim da história, a história termina com Deus vindo morar entre nós. Ou seja, a história começa com um Deus que trabalha para estabelecer um lugar para estar entre nós, e ela termina com um Deus restaurando o lugar da sua presença entre nós. E esse é o sentido da vida, de Gênesis a Apocalipse. Deus está trabalhando em prol de uma coisa só. Deus está trabalhando em prol de criar um lugar para você ter um encontro com Ele. E esse é o sentido da vida, e esse é o sentido de tudo. Toda a história está moldada pela história da Bíblia. A Bíblia define o sentido da vida, e o sentido da vida é ter um encontro com a presença. É o lugar da presença. O Jardim do Éden e a Nova Jerusalém, eles resumem o anseio do coração de Deus. E o anseio é: eu quero morar com você. É isso que Deus está dizendo. Eu quero habitar com você. Eu quero a minha presença com você. Eu quero ficar perto de você. Esse é o sentido da vida. Não é simplesmente ganhar almas. Por que nós ganhamos almas para Jesus? Para que elas conheçam a presença. O sentido não é plantar a igreja. Por que a gente planta a igreja? Para que a igreja seja um lugar da presença. O sentido não é simplesmente ter uma família, mas nós temos família para que a família seja um lugar para cultivar a presença. O sentido não é simplesmente andar em santidade, mas nós andamos em santidade porque Ele é santo, porque nós queremos que nossa alma seja um lugar para a sua presença. Sua presença é o sentido da vida. A presença manifesta de Deus habitando no meio do seu povo é o sentido da história da humanidade. É para onde a história está indo, e é para onde tudo está indo, e é para onde você deveria de estar indo hoje. Mas lembra que eu falei? Não é apenas de sentido que nossa geração tem necessidade. Nossa geração tem necessidade de satisfação interior. Todos nós nascemos com algo no nosso coração que é uma fome por prazer. Nós temos uma fome por satisfação. E sabe qual é o problema? 2. Primeiro, é quando nós
achamos que Deus não quer que o crente tenha prazer e satisfação. Não. Esse negócio aí é para crucificar meus desejos. Só que existem desejos que Deus plantou dentro de você e não tem como você arrepender deles e eliminar eles, porque eles fazem parte do fato que você é imagem e semelhança de Deus. Um desses elementos, dessas dimensões, desses desejos que Deus colocou em você, é o desejo por prazer. E nossa geração é uma geração que busca o prazer desenfreadamente. E a notícia que nós temos muitas vezes na igreja é: Deus não quer que busque o prazer, Deus não quer que busque a satisfação. Ou seja, ser crente é ser triste para sempre. É isso que parece. Mas tem o outro lado, o sujeito que fala: não, Deus deixa. Busque a sua satisfação. Busca a sua satisfação na sua família. Busca a sua satisfação no seu trabalho. E nada disso satisfaz. Por exemplo, vou dar um exemplo que talvez pega todo mundo aqui. Realização profissional. Quantas pessoas gostariam de ter realização profissional e não conseguem? Agora, tem gente que já fez teste de personalidade, teste vocacional, começou a fazer faculdade, fez curso, fez de tudo para entrar no trabalho que teoricamente é o trabalho do seu sonho. Mas sabe qual que é o problema de todo o trabalho, mesmo sendo o trabalho do seu sonho? É que todo trabalho, mesmo sendo o trabalho do seu sonho, é um trabalho. Uma hora você vai cansar. Eu quero te dizer uma coisa: não existe realização profissional. O que pode existir são profissionais realizados em Cristo. Cristo deve ser a minha realização. E porque eu sou realizado nele, eu trabalho para a glória de Deus. A minha realização não pode ser o meu casamento. A minha satisfação não pode ser a comida. A minha satisfação não pode ser o meu trabalho. Essas realidades precisam ser meios através dos quais eu glorifico a Deus, no Deus o qual eu me satisfaço. Abra comigo Salmo 16, versículo 11. Salmo 16. Eu falei versículo 11? Mas é isso mesmo. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há eterno prazer. Deus não acha errado você buscar o prazer. Não é pecado buscar prazer. O seu problema não é que você busca prazer. O seu problema é que você busca pouco o prazer. Porque se você buscasse ávida e intensamente o prazer, você iria descobrir que o pecado não consegue satisfazer. É porque você deixa sua fome por prazer se satisfazer em coisas pequenas. É por causa disso que você não teve um encontro profundo com a presença. É porque assistir um joguinho de futebol no domingo, comer um churrasquinho, ser casado, ter amigos, isso aí te torna pleno. Mas por que nunca satisfaz e para? O Senhor disse por meio do profeta: o meu povo cometeu 2 erros, 2 pecados, 2 males. Abandonou a mim, a fonte de água da vida, e cavou cisternas rotas, cisternas que não retêm a água. Sabe, nós abandonamos o lugar onde nós somos realmente satisfeitos, e nós tentamos buscar satisfação onde? Onde que o homem tenta buscar satisfação? O ser humano? Em comida,
em sexo, pornografia. Mas qual é a fonte? Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua direita, há eterno prazer. O pecado não é buscar prazer, o pecado é buscar o prazer no lugar errado. Quando Deus te chama para ser um amigo e uma amiga dele, Ele não está te chamando para ser uma pessoa eternamente triste. Quando o Senhor fala para você, negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga, Ele não está propondo uma vida de infelicidade. O que Ele está dizendo é o seguinte: você está vivendo todos esses anos no esgoto chamado pecado. Eu gostaria de te propor de você abandonar esse esgoto do pecado e morar numa casa de frente para a praia em Cancún comigo. Tá afim? Essa é a vida que Deus propõe. Ou seja, Ele nos ordena abandonarmos os prazeres inferiores do pecado para encontrarmos satisfação plena nos prazeres superiores da sua presença. Na sua presença há plenitude de satisfação. A presença de Deus é o sentido da vida e é o anseio mais profundo do coração humano. Porque o que o seu coração mais deseja é essa satisfação. Deus tem hoje isso para você. Deus tem uma satisfação plena para te dar, total para te dar. Mas eu sei que tem gente aqui hoje que talvez está pensando assim: mas você não está entendendo, minha vida é complicada, muito pecado, esse negócio de presença de Deus aí é para quem é santo, esse negócio de buscar a presença de Deus é quem está em santidade. Eu estou em pecado, eu não consigo, eu não tenho jeito, eu preciso melhorar a minha vida. Aí quando eu melhorar, aí eu posso buscar esse negócio de presença de Deus aí. Mas por enquanto, eu quero te contar algo, e eu encerro com isso. Quando você olha para a história da humanidade, quando você olha para a história de pecado da humanidade, se você fosse Deus, o que é que você faria no lugar dele? Você olha a humanidade em pecado, o que é que você faria? Bom, vou dizer o que eu tentaria fazer. Eu ia tentar enviar uma vacina para vacinar toda a humanidade contra o pecado. Aí pronto, vai todo mundo na UPA, todo mundo no centro médico, é vacinado, acabou o problema de pecado, né? Sei lá, mandava todo mundo para algum médico, mandava um anjão assim com umas vacinas grandes, aí vacinava todo mundo. Como que você, olhando para a humanidade em pecado, como que você solucionaria os problemas da humanidade em pecado? Qual solução você acha que deveria de ser dada para o problema do pecado? Cada um aqui talvez tenha a solução. Qual foi a solução que Deus deu? Deus veio pessoalmente. O Verbo se fez carne. Deus não enviou ninguém. Ele veio pessoalmente para resolver o problema do pecado. E o que isso significa para você hoje? Que você não tem que buscar e ter algo para poder ter mais da sua presença, porque é exatamente essa presença que vai mudar a sua vida. Você não tem que melhorar para ter mais da presença, você tem que ter mais da presença para a sua vida mudar. Jesus
se faz presente na sua vida para resgatar ela. Não é você que se resgata e tenta mudar e dá um jeito na sua vida e se melhorar para então merecer a presença de Deus. Não, porque é pela graça. Nessa noite, se tem alguém aqui precisando da presença, e eu sou um desses, mas você não se sente digno de experimentar dessa presença por causa do seu currículo, por causa da sua vida, por causa dos seus problemas, eu quero te dizer que tem um Deus de braços abertos hoje aqui. E quando Deus abraça seus filhos, suas sujeiras, doenças e pecados são derretidos nesse abraço. Você não tem que ser limpo para receber o abraço de Deus, porque é o abraço dele que limpa você. Se você quer ter mais da presença nessa noite, como sentido da sua vida e como satisfação do seu coração, quero te convidar a gente ter um momento de adorar, de esperar em Deus e de pedir mais da presença dele sobre a nossa vida, amém?